Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da lei de Gauss, hoje nós vamos ver o quarto vídeo sobre resolução de problemas de eletrostática usando a lei de Gauss. Ok? Vamos começar com um problema simples, que é basicamente o cálculo de uma carga sob a influência de um campo de uma placa infinita. Então vamos ler o enunciado do problema. Considere uma placa fina infinita de elétrica carregada positivamente com densidade superficial de carga sigma. Ok? A esta placa está pendurada por uma corda isolante uma esfera de elétrica de massa 10 mg e carga 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, conforme o desenho. Dado o ângulo θ de 30 graus, calcule a densidade superficial de carga sigma da placa. Então foi dado aqui um valor para aceleração da gravidade. Bem, esse é um probleminha que nós vamos ter que usar um pouquinho do que nós aprendemos lá na Física 1, porque essa massa aqui, essa massa que sofre a influência do campo elétrico da placa, ela está em repouso, então nós vamos ter que fazer uma decomposição de forças aqui. E o problema nos fala que nós temos uma placa fina infinita. Então nós já sabemos qual é o campo elétrico dessa placa, ok? Então vamos ver como é que a gente resolve. Então, como há um equilíbrio de forças, nós temos essa relação entre as forças que aparecem aqui atuando nessa cargazinha aqui, ou nessa massazinha, ok? Bem, a partir dessas duas expressões, dividindo a primeira pela segunda, nós temos uma relação entre a força elétrica e o peso através da tangente desse ângulo θ, ok? Resolvendo, então, explicitando a força elétrica, eu tenho, então, que o valor dela é mg tangente θ para que esse corpo esteja em equilíbrio, ok? Jogando os valores que o problema nos dá, nós podemos calcular essa força, que o resultado é 5,7 vezes 10 a menos 6 newtons, e observando, no entanto, que uma das grandezas aqui não foi dada no sistema MKS. Então nós temos que fazer a transformação para que a gente possa usar as equações do eletromagnetismo como nós vimos até agora, ok? Bem, nós já temos a força, né? Nós temos o valor da força e sabemos como relacionar a força elétrica a um campo elétrico a partir dessa relação aqui, ok? Agora, como o problema nos diz, essa é uma placa fina infinita. Nós já sabemos qual é o cálculo de uma placa fina infinita. Desculpe, antes disso, né, nós podemos calcular o módulo do campo elétrico. Né? Então, jogando o valor da força, nós temos qual é o valor da carga que nos foi dada, nós então podemos calcular qual é o valor da força. Agora sim, nós vamos usar o campo elétrico de uma placa infinita. Né? Nós fizemos, na aula passada, o cálculo desse campo elétrico aqui. Né? Bem, usando o valor da constante de permissividade do vácuo, é possível então, dado que nós já temos o valor do campo, calcular qual que é o valor da densidade de cargas. Né? Então, jogando os valores aqui que nós temos que o valor para essa densidade de carga é dada por 5 vezes 10 a menos 9 coulomb por metro quadrado. Okay? É um probleminha muito simples, mas que usa, né, algumas coisas que a gente já fez aí na aula passada. Ok? Vamos agora ver um problema um pouquinho mais, que precisa de um pouquinho mais de atenção. Né? O que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos uma esfera de elétrica não condutora de raio R. A esfera ela está em cinza aqui. Ela está carregada positivamente com uma densidade volumétrica de carga ρ uniforme. Ou seja, agora nós já estamos falando de uma certa quantidade de cargas por unidade de volume, ok? Então o problema pede para calcular os campos nas superfícies gaussianas S1. Notem que a superfície gaussiana S1 está dentro da nossa distribuição de cargas e a superfície S2 ela está fora da distribuição de cargas, ok? Aqui eu me antecipei um pouquinho, escolhendo superfícies gaussianas esféricas. Dado que a nossa distribuição ela é esférica, né, nada mais
simples do que escolher uma superfície gaussiana esférica centrada na distribuição de cargas, ok? Bom, o primeiro passo que a gente precisa dar para a gente calcular esse problema é saber qual é essa densidade uniforme de cargas, ok? O problema não nos diz, mas nós podemos calcular qual que é essa densidade. O cálculo ele se dá pelo valor total da carga dividido pelo volume dessa esfera, ok? Então, já que a densidade ela é uniforme, basta calcular a quantidade de carga dividir pelo volume da distribuição, que nós temos, então, a densidade, e ela é constante, ok? Bem, dado agora que nós temos essa densidade constante, nós já podemos fazer o cálculo do campo elétrico na primeira superfície gaussiana S1. Notem o seguinte, essa superfície gaussiana, ela está dentro da distribuição de cargas, ok? Ela estando dentro da distribuição de cargas, ela não vai encerrar toda essa carga aqui, mas ela vai encerrar uma quantidade menor de cargas, ok? Essa quantidade menor de cargas, ela vai ser dada por ρ, que é a densidade, que é constante ao longo de toda a distribuição, multiplicado por um volume Vzinho, que é o volume que a superfície gaussiana limita, ok? Então, o volume, ela é um volume de uma esfera, então seria 4/3 de π, 4/3 de π r pequeno ao cubo, né? Nós temos um raiozinho pequenininho aqui. Então, a carga encerrada pela superfície, ela é dada por Q, e uma razão entre o raio da superfície gaussiana e o raio da distribuição de cargas, ok? Bom, antes de continuar, eu gostaria de observar o seguinte, na parte de fora dessa distribuição de cargas, ainda tem cargas, não é? Mas essas cargas, elas não estando aqui dentro da superfície gaussiana, elas não têm nenhuma influência sobre o campo elétrico na superfície gaussiana, como a gente já viu em alguns exemplos passados, ok? Então, dado que nós agora temos a carga que está encerrada pela superfície gaussiana, o cálculo é bastante direto, não é? Nós podemos agora calcular o fluxo, o E multiplicado por essa área é o fluxo elétrico que passa pela superfície gaussiana, multiplicado por ε0, tem que ser igual à nossa carga encerrada pela superfície gaussiana, ok? Esse passo aqui nós já fizemos em alguns problemas anteriores, e ele é possível de fazer de uma maneira bastante direta, porque nós sabemos que o campo elétrico ele é constante e o mesmo ao longo de toda a superfície gaussiana S1. Ok? Desse ponto aqui, agora basta só explicitar o valor de E, que nós temos o valor do campo elétrico na superfície gaussiana S1, que está lá dentro da nossa distribuição de cargas. Ok? Só gostaria de observar que quando o meu Rzinho é igual ao R grandão, ou seja, quando eu agora pego toda a minha distribuição de cargas, eu tenho o campo elétrico de uma carga pontual, notem bem. Então, nesse caso, é como se toda essa distribuição volumétrica de cargas tivesse concentrada nesse pontinho preto aqui e eu estivesse calculando o campo elétrico no ponto R. Okay? É exatamente a mesma fórmula que eu tenho para uma carga pontual. Ok? Bem, o próximo passo agora é calcular na superfície gaussiana S2, que está fora da distribuição de cargas. Ok? Bem, nesse caso aqui, é claro que nós temos que considerar toda a carga dessa distribuição. Ok? E qual que é a carga? É justamente a carga Q. Então, a carga encerrada nessa superfície S2 é toda a carga na nossa distribuição. Novamente, o campo elétrico, dada a simetria esférica, ele vai ser constante ao longo de toda a superfície gaussiana, e aí nós temos uma aplicação da lei de Gauss de uma maneira bastante simples. Não é? Então, essa superfície gaussiana ela tem um raio Rzinho ao quadrado, e aí nós temos que o campo elétrico ele é bastante similar
ao campo elétrico de uma carga pontual localizada na origem desse nosso sistema coordenado aqui, ou no centro da nossa distribuição de cargas. Ok? Então, só para complementar, o que nós fizemos então foi o cálculo do campo elétrico, que tem um comportamento desse jeito, conforme está mostrado nesse gráficozinho aqui. Ou seja, o campo ele é zero no centro da distribuição de cargas, depois ele cresce linearmente com a distância ao centro e depois ele cai com o quadrado da distância ao centro. Esse comportamento do quadrado da distância é um comportamento típico de uma carga pontual. Ok? Bem, esse é o problema que a gente fez considerando que o ρ, essa distribuição de cargas, ele é uniforme, mas nem sempre isso acontece. Então vamos ver um outro problema no qual o ρ ele tem uma dependência com a distância. Ok? Então vamos considerar agora esse problema número 3, que é assim: considere uma esfera dielétrica não condutora carregada positivamente com densidade volumétrica de cargas ρ dada pela expressão. Então o ρ ele é dado pela expressão que é linear a R. Ou seja, à medida que eu me afasto do centro da distribuição, a minha densidade vai aumentando proporcionalmente. Ok? Esse ρ de S é simplesmente uma constante. Ok? Esse problema nos pede duas coisas. Ele pede, primeiro, para mostrar que a carga total da esfera é dada por esse valor aqui, e mostrar que o campo elétrico no interior da esfera é dado por essa expressão aqui. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz o primeiro cálculo. Bem, a primeira coisa que nós temos que considerar é que se o ρ ele é uma função de R, nós não podemos simplesmente multiplicar o ρ por um volume e obter daí a carga total, porque ele é uma função, ele varia à medida que o R varia. Nesse caso, nós temos que pegar um elemento de volume d tal, né, que é dada por uma coisa desse tipo aqui assim. O que é esse elemento de volume? Esse elemento de volume é a superfície de uma esfera, 4πr2, multiplicado por um comprimentozinho dr. Então nós temos aqui uma superfície multiplicada por um comprimento, é um volume. Então esse volume d tal, ele tem uma certa carga infinitesimal. Para eu saber qual que é a carga total, eu preciso usar uma integração de ρ d tal. Ok? Então essa é a carga que está submetida a uma esfera, né, de raio R, que esse raio R ele é arbitrário. Ele pode ser de 0 até R ou de 0 até um R qualquer aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a carga total da esfera é quando eu faço a integração de toda a contribuição de todas essas esferas, de todos esses volumes, desde 0 até R, ou seja, varrendo toda a minha distribuição de cargas. Ok? Então, resolvendo essa integralzinha aí, é uma integral muito simples, né, que é uma integral de R3, nós vemos que a carga total dessa distribuição de cargas ela é dada por esse valor aí. Então, veja que π ρ S, que é uma constante, R3, é a carga da esfera total aqui, ok? De toda a distribuição de cargas. Então, na letra A, é basicamente isso. Na letra B, ele pede para calcular o campo elétrico no interior da esfera. Bem, de novo, dada a simetria da distribuição e também a simetria dessa densidade volumétrica de cargas, é razoável que a gente escolha uma superfície gaussiana centrada nessa distribuição. Então, olha só, como a distribuição ela é esfericamente simétrica, nós vamos escolher uma superfície gaussiana que está centrada com essa distribuição de cargas. Ok? Bem, o próximo passo para que a gente possa usar a lei de Gauss é saber qual é a carga que está aqui dentro dessa distribuição de cargas, né? Bom, dado que a gente tem toda essa simetria esférica, o campo elétrico ele vai ser igual em todos os pontos, vai estar apontando radialmente para fora, né, porque ela é carregada positivamente. Então, a parte do fluxo da lei de Gauss ela é muito fácil de calcular.
O que eu preciso agora, né, calcular é somente a carga que está encerrada dentro dessa superfície gaussiana de raio R. Então, nós vamos usar a mesma expressão anterior, só que ao invés de fazer a integração de 0 até o R grandão, nós vamos fazer uma integração de 0 até o Rzinho pequeno, que é o R da minha superfície gaussiana. Então, fazendo essa integral, ela também é muito simples, nós temos, então, esse resultado aqui para a carga encerrada na superfície gaussiana pequenininha aqui dentro. Ok? Bem, agora que nós temos a carga, aí fica fácil, né? O fluxo do campo elétrico, como eu acabei de dizer, ele é muito fácil de calcular, porque o campo elétrico ele é igual em todos os pontos da superfície, né? E a superfície ela tem uma simetria esférica, é a superfície de uma esfera, ok? A carga encerrada pela superfície gaussiana, nós já acabamos de calcular, né? É esse valor aqui, né, que nós acabamos de calcular, e ela está, essa carguinha que está dentro aqui. Então, agora basta somente explicitar o meu campo elétrico, e ele então tem essa forma aqui, que ele depende do quadrado da distância ao centro da distribuição, ok? Ele diz respeito ao campo elétrico nessa superfície aqui, ok? Bem, pessoal, eu acho que com relação à lei de Gauss, né, se vocês entenderam, né, todo esse material aqui, vocês entenderam bem lei de Gauss, ok? Então, na próxima aula, eu já quero começar a trabalhar com o potencial elétrico e, de novo, vou deixar aqui um conselhozinho, né, do nosso amigo Gauss, né, que é aquilo, né? Nós temos que sempre tentar fazer o máximo possível de problemas, né? A lei de Gauss, o uso da lei de Gauss, como eu falei para vocês, ele é um pouquinho abstrato, não é? Mas vocês veem que não existe complicação técnica. Vocês não vão pegar uma integral enorme, difícil de resolver, ou então um produto vetorial muito difícil de resolver. Não tem nada disso, não é? Mas vocês têm que entender o tipão da formulação da lei, né? Vocês têm que pegar a manha do uso da lei de Gauss para que vocês possam resolver problemas como esses 2 ou 3 que eu acabei de resolver aí. Ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Então, até mais.